Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma pregação, a primeira pregação aqui do tema sobre Yom Kippur, tá bom? Essa pregação que você vai assistir agora, depois nós vamos colocar aqui a continuação. Não deu para falar tudo, mas tem muita coisa aqui, é muito material. Você vai ficar edificado. Mensagens como essa é bom para você receber o conhecimento, para você também não ficar engolindo qualquer coisa na internet. Ah, crente, Yom Kippur, crente, esse negócio eu não sei não, viu? Então, vai lá, vale a pena você estudar, gastar um tempo aqui ouvindo esses estudos, tá bom? Todos os estudos que eu coloco aqui no canal são para edificação. Inclusive, quem não assistiu a mensagem, ou melhor, a análise textual do Salmo 73, por favor, dá uma força lá, irmãos. O vídeo não pegou nem 1000 joinhas. Vou deixar aqui o primeiro link nas descrições. Tá escrito aí, Salmos 73, tá bom? E você vai lá para marcar um joinha e deixar um gostei lá. E quem não assistiu a mensagem, assistir, porque é tremenda, viu? Então, eu vou compartilhar com você agora a mensagem. Neste vídeo, eu vou colocar o vídeo completo. O vídeo com o momento da oração no final do vídeo, no final da pregação. Então fica ligado nisso daí. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Bom dia para todos, graça e paz, amém? Hoje seria a escola de ativação profética, né? Mas devido esse propósito de campanha que nós vamos fazer aí de 10 dias... Então hoje nós vamos tirar esse dia para falar sobre as festas bíblicas, sobre o Yom Kippur, o dia do arrependimento. Então durante esses 10 dias, nós temos que nos concentrar em gerar arrependimento e quebrantamento, tá? Eu estou aqui com um esboço muito grande, e como eu já sei que não vai dar para me falar tudo em uma ministração, eu vou deixar um pouco para amanhã, viu? Mas hoje eu vou pegar aqui na essência do que é o Yom Kippur. A palavra Yom Kippur significa dia do perdão. Diga comigo, Yom Kippur significa dia do perdão. Irmãos, tem uma série de coisas para me falar para você, tá? Então eu quero que você preste bastante atenção. E tudo que a gente falar ainda fica sempre algo faltando. Eu vou começar o seguinte, eu vou começar de uma forma diferente. Como tem muitas pessoas que desconhecem esse entendimento, alguns vão dizer, mas pastor, o senhor está celebrando coisa do Antigo Testamento. Eu tenho duas respostas para dar para você se você pensa assim. E se você quiser conversar de Bíblia em relação a isso, não tem problema. A gente está aberto para ouvir o seu entendimento. A primeira coisa é que em Mateus capítulo 5, o próprio Jesus disse que ele não veio destruir a lei, ok? Ele veio para cumprir. Ele veio para quê, irmãos? Ele diz, eu não cuidei de vir destruir a lei nem os profetas. Ele veio para cumprir. Eu já estou careca aqui, ó, tá? As entradas já estão grandes, de pregar sobre esse texto. Diga assim comigo, plero. Diga de novo. A palavra plero, no original grego, que é cumprir, eu vim para cumprir. Diga assim comigo, significa completar, preencher e dar um sentido verdadeiro, que essa é a tradução que eu mais gosto. Quando Jesus diz assim, eu vim para cumprir a lei, ele está dizendo, eu vim para dar um sentido verdadeiro, e é em todos os âmbitos da lei, irmãos. O próprio apóstolo Paulo disse que a lei, a Torá, se resume no quê? No amor. Jesus não veio executar o amor? Sim ou não?
porque a lei dizia que aquela mulher que foi pega em ato de adultério deveria ser apedrejada aí, mas Jesus veio dar o sentido verdadeiro à lei, à Torá, que é o amor que dá mais uma chance, o amor que dá mais uma oportunidade, né? Mas às vezes a gente fica tanto baseado na teologia da graça, que tem muita gente pregando, uma teologia baseada em tudo aquilo que Paulo falou, porque Paulo também a hora se contradiz acerca disso. Então, é uma coisa muito complexa, precisaria de horas e horas só para falar sobre isso. Mas eu quero dar o pontapé inicial acerca disso. Jesus não veio para abolir, Jesus veio para cumprir. Em Jesus se cumpre tudo isso, ok? A segunda coisa que você tem que entender é que todas as festas, diga assim, todas as festas bíblicas, judaicas, quantas são, irmãos? Diga assim, são 7 festas. Todas elas, irmãos, têm uma mensagem sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Todas elas. Todas elas são ensaio de coisas que iriam acontecer, algumas já se cumpriu, e de coisas que vão acontecer ainda, ok? Por exemplo, nesse exato momento, nós estamos nesse período de Yom Kippur. Aí tem gente que diz, mas por que o Senhor vai celebrar isso? Eu lhe pergunto uma coisa, se o Yom Kippur são dias de arrependimento, por que eu não posso pregar arrependimento? Que é uma coisa que o povo precisa, de se arrepender dos pecados, de mudar de vida. Que bobeira. Preste atenção, a primeira festa, eu vou dar uma pincelada assim rapidamente, é a Páscoa. A Páscoa remete à morte do Cordeiro. Jesus não é o Cordeiro de Deus, sim ou não? A Páscoa celebra a libertação do povo hebreu. E daí depois temos uma outra festa que é em seguida da Páscoa, pães ázimos, o pão sem fermento, fermento que uma das representações significa o pecado. Os pães ázimos remete ao corpo de Jesus, ao corpo de Jesus que foi sepultado. E depois da festa dos pães ázimos, tem a festa das primícias, porque é um dia só, um dia para o outro, pães ázimos e primícia. Porque no dia da Páscoa, quando Deus disse assim, vocês vão fugir na madrugada, viu? Preparem-se. E aí eles vão fazer os pães ázimos, para comer e fugir do Egito para o deserto. Pão sem fermento. O pão é o corpo de Cristo, que nós devemos participar na Santa Ceia. Olha aí como que você começa a entender a coisa. Primícias remete à morte do grão de trigo. Remete o quê? Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar frutos. Jesus, ele estava falando dele mesmo. Porque nos pães ázimos foi exatamente o dia que Jesus morre. E em primícias, Jesus ressuscita, sendo esse grão de trigo que morreu e agora está virando uma árvore. Depois disso vem que festa, irmão? Pentecoste, porque essa árvore foi criando. Pentecoste é o que? Festa da colheita. Olha como que as coisas vão dando sequência. E cada uma dessas festas, irmãos, tem um entendimento espiritual. Depois então do Pentecoste, que teve o avivamento, a descida do Espírito Santo, tudo isso, aí nós começamos a entrar na festa das trombetas. A grande verdade é que eu deveria pregar nessa sequência aqui durante esses dias, só que não vai dar tempo. A verdade é que eu deveria começar pregando sobre a festa das trombetas, para chegar no Yom Kippur, mas eu estou fazendo o contrário, estou pregando em Yom Kippur e depois eu falo sobre as trombetas. Então esses 10 dias que nós vamos ter de campanha, de oração,
E aqui na igreja as ministrações vão ser isso. Eu vou pregar 2 dias sobre Yom Kippur, hoje e amanhã, porque tem uma série de coisas para falar, e depois nós começamos a falar das trombetas. Porque daí, vê ali, pastor. Porque daí o que acontece? Na festa das trombetas, que é depois do Pentecoste, trombetas fala sobre o que? Arrependimento, quebrantamento. Trombetas remete ao arrebatamento da igreja. Aí é forte, viu, irmão? Tem umas ministrações sobre a festa das trombetas que eu vou te falar, viu? É muito forte. E depois da festa das trombetas, é o que nós estamos vivendo agora, Yom Kippur. Depois do Yom Kippur, e o que é o Yom Kippur? O dia do perdão. Eu vou explicar para vocês aqui. E depois nós temos a festa do tabernáculo, a última festa. O tabernáculo remete o quê? Diga assim, um milênio. Diga assim, um período que a igreja vai viver milenar junto com Jesus. É época de cabanas, é época de se esconder dentro das cabanas. Cabana fala de intimidade, fala de lar, fala de família. Vai ter uma época na igreja sobre isso, que a igreja vai reinar junto com o Messias aqui, e será um reinado de 1000 anos, que o povo chama a teologia do milênio, que nós vamos tabernacular com Jesus. Agora mesmo, nós estamos fazendo um pouco nós estamos vivendo um pouco dessas festas. O Yom Kippur, irmãos, ele aconteceu já, porque Jesus já veio como um sumo sacerdote e nos perdoou. Na verdade, o Yom Kippur é uma festa que está se repetindo dia após dia, porque todas as vezes que você fala, Senhor, me perdoa dos meus pecados, isso foi graças ao Yom Kippur, porque ele entrou, rasgou o véu que nos separavam de Deus. Então, por que não celebrar essas coisas, se elas são ensaios, se elas remetem coisas sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus, que a igreja está desatenta? Está todo mundo esperando o arrebatamento, os pentecostais, então, meu Deus do céu. Você sabia que no suar da última trombeta, todo mundo gosta desse versículo, né, ou dessa expressão, no suar da última trombeta, todos seremos transformados. Você sabia que essa expressão é baseada na festa das trombetas? Porque a última trombeta toca e é chegado o Yom Kippur. Eu vou explicar isso aqui. Na verdade, já hoje é dia 29. Nós estamos no dia 29 aqui de setembro. Já, porque lá em Israel, quando chegar para nós aqui, meio-dia, é 6 horas, vai ter a viração do ano, o ano novo bíblico, daqui umas horas. Talvez quando a gente estiver indo para nossa casa, terminar o culto aqui, meio-dia aqui é 6 horas lá, tem esse fuso horário. O que vai acontecer? Ano novo. Vai entrar o período dos 10 primeiros dias do ano. A grande verdade é que essa campanha do Yom Kippur, irmãos, ela é parecida com aquela campanha que nós fazemos projetando 2000 e tanto, sabe? Projetando 2019, porque nós fazemos o quê? 12 dias de culto para 12 meses de bênção. Porque agora, biblicamente, é o ano novo. Vai daqui umas horas, né? É o ano novo. E aí tem 10 dias. Depois do ano novo, 10 dias. O 10º dia é Yom Kippur. E o segredo de toda dessa teologia, desse entendimento espiritual, o segredo está nesses 10 dias. Mas na verdade os judeus, eles já estão se arrependendo e se consagrando
há 30 dias atrás. Porque quando chega em Yom Kippur, eles já têm ali 40 dias de arrependimento já. 40 dias que eles estão lembrando das festas, eles estão sendo ministrados a todo tempo e sendo convidados para o arrependimento, que nós chamamos de Rosh Hashanah. Bem aqui tem essa palavra Rosh Hashanah significa cabeça do ano, que é os últimos 40 dias do ano bíblico. Quando chega nessa época, eles já sabem, chegou a cabeça do ano. É época da gente se arrepender, da gente mudar nossos caminhos, da gente mudar o nosso comportamento e mudar nossas atitudes, para que o nosso Deus nos aceite. Olha que lindo. Mas muita gente perdeu essa essência, e não há arrependimento mais, não há mudança. Mas eu quero que você absolva toda essa revelação. E antes de começar a abrir aqui alguns textos, vale lembrar que a festa do Yom Kippur, como também das trombetas, ali na festa do Pentecoste, do meio do Pentecoste para frente, são consideradas as festas de outono. E do meio do Pentecoste para trás, Páscoa, pães ázimos e primícia, são chamadas festa da primavera. Então, para você entender, porque tem tudo a ver com os tempos e estações, ok? Irmãos, olha só, antes de eu começar a entrar aqui nesse texto, vai ter o dia do grande jejum. Qual é o dia do grande jejum? Dia o quê? 8. Do dia 8 para o dia 9. O que acontece? Como nós estamos aqui no Brasil, eu disse para vocês, tem um fuso horário, sim ou não? Não é obrigado você fazer isso. Mas nós vamos abrir o jejum ao meio-dia, tá? Do meio-dia do dia 8 ao meio-dia do dia 9. Porque daí nós vamos se igualar a eles lá em Jerusalém. Quando eles abrirem o jejum deles lá, nós abrimos aqui também. Para eles vai ser 6 horas na viração do dia, para nós vai ser meio-dia aqui. Então se liga nisso daí. No dia 8 nós vamos abrir o jejum total. E esse jejum total é um jejum total, sem comida, sem água. Pode nem tomar banho, nem escovar cabelo, nem nada. É um dia de você ficar assim, largado mesmo, só para Deus. Só na presença dEle. Só buscando a Ele. A boca vai ficar seca. Então, evita falar muito, viu? As irmãs que falam muito. 7.000 palavras por dia não é fácil, né, irmão? Meu Deus do céu. Então, são dias de afligir a alma. Irmão, tem tanta coisa de vitória, de bênção aqui para nós, que acrescenta nesses dias, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui alguns textos. O primeiro texto que eu vou abrir aqui, que você pode abrir também aí, é Zacarias capítulo 12. O Yom Kippur é considerado um dia de choro, de lamento, de quebrantamento, de arrependimento. O dia do grande sacrifício, porque é no dia que eles entram na presença do Senhor para o sacrifício anual. Os judeus, eles escolhem essa data para lançar o maior sacrifício financeiro. Eles escolhem esse dia para semear, porque tem uns segredos, uns mistérios aqui. Nós vamos caminhando, tá? Zacarias capítulo de número 12, nós podemos ler aqui, para a gente ganhar tempo, versículo 10, tá? Diz assim, ó: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e também de súplica.
A palavra súplica significa pedido insistente, tá? Aquele pedido que você fica falando sem parar. É engraçado que a alma, o cérebro humano, ele tem uma mecânica, tudo que você fica repetindo, ele se grava. Então por que Deus libera um espírito de súplica? Para justamente as pessoas ficarem repetindo aquela mesma coisa até que isso seja gravado no coração e na mente e no inconsciente também. Então por isso que ele libera esse espírito de súplica. Aí diz a palavra: e olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão sobre ele, como quem planteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, esse versículo que nós acabamos de ler remete ao dia e os acontecimentos do Yom Kippur. Se a gente ler o capítulo 3, o versículo 1, diz assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E quem é essa fonte? Jesus. Jesus é a fonte da qual nós vamos nos limpar, nos purificar dos nossos pecados. Acontece isso aonde? No Yom Kippur. Tem muitos textos aqui, vamos falar mais. Essa festa, esse acontecimento, o dia do Yom Kippur, ele acontece no dia 10 do mês 7, porque no calendário judaico, Eliú, ou no calendário hebreu, que eles têm um calendário hebreu, Tisri, olha como é que se pronuncia. Por que é o 10? Por que nós temos 10 dias agora? Por que esses 10 dias são importantes? Existe uma simbologia no 10. E assim, uma das simbologias do número 10 na Bíblia, diga assim, é governo. Esses 10 dias, irmãos, esses 10 primeiros dias do ano novo, não só os judeus acreditam, mas são períodos onde se levantam reis e se abatem reis. Reis fala de quê? De principados. Rei fala de quê? De governo. E esse governo, ele não se aplica apenas em relação a homens, mas o governo principal, que é o governo do Messias, o governo de Jesus, e o próprio Paulo, ele vai fundamentar uma teologia, tanto em Romanos capítulo 5, como em Efésios capítulo 1, principalmente no versículo 26, que Jesus Cristo, ele nos chama para se assentar junto com ele nas regiões celestiais. E essa expressão se assentar no original é governar. Paulo diz aos Romanos no capítulo 5 que Jesus chama eu e você. Ele morreu, o pecado entrou por um e por um saiu, e Jesus nos chama, diga assim, reinar com Cristo em vida. Ou seja, também remete ao governo da igreja. É aonde Deus vai instituir autoridades espirituais, aonde Deus vai decretar quem é que vai tomar posse de bênçãos, quem é que vai ter posições privilegiadas ou não. É nestes 10 dias. Eu anotei apenas 2 versículos para a gente falar sobre esse 10. Por exemplo, Daniel, é nessa época de Yom Kippur, tá? Daniel capítulo 7, é um texto conhecido de muita gente. Daniel 7, eu vou falar muitas vezes para você abrir a Bíblia, então fique ligado. Daniel capítulo 7, versículo 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele
levantarás outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá 3 reis. Então nós temos aqui 10 reis que vão ser levantados e outros que vão ser abatidos. É a mesma referência de Apocalipse 17. Vai lá para você ver. É o mesmo entendimento. E aí tem o número 10 também, tá? Então, essa simbologia do 10 é importante. Apocalipse 17, versículo de número 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, justamente com a besta. Diga assim, o número 10 significa governo. É Deus instituindo autoridades e destituindo autoridades. Então nesses 10 dias, são dias que Deus vai levantar vidas, pessoas. São 10 dias que Deus vai levantar homens e mulheres também para governar com Ele. São 10 dias que a igreja que despertou para isso vai ser colocada em lugares de privilégio, lugares de domínio, lugares de governo. São 10 dias que Deus vai levantar líderes, autoridades, ministérios. Mas é lógico, nós temos que estar atento a isso. Pessoas que Deus vai levantar como empresários, como empresárias, para governar esse meio, governar o meio da educação, governar o meio político também, como a Bíblia está dizendo aqui. Então são 10 dias que Deus levanta e abate. E quem está atento é lógico, quem vai se arrepender, quem vai se quebrantar, quem vai mudar, pode ter certeza que Deus vai nos preparar para um tempo de bênção, tá bom? Olha só, eu anotei aqui que esse dia de Yom Kippur, a palavra Kippur, que veio do termo capá, significa cobrir. Significa o quê? Diga assim, Yom Kippur é o dia de se cobrir. Naquela época e naquele tempo, matava-se o animal, sacrificava o animal. E o sangue do animal cobria os pecados. Fazia o quê? Cobria os pecados. Então o sangue do animal espiritualmente, quando Deus olhava para uma pessoa que estava em pecado, Ele olhava para o sangue do animal e via ali que aquela pessoa estava coberta, porque tinha algum tipo de arrependimento. Hoje, por causa que Jesus é o sumo sacerdote, porque Jesus cumpriu o Yom Kippur, quando nós oramos e o próprio Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus em nós. Ele vê o sangue do inocente que morreu por toda a humanidade. E aqui eu poderia aprofundar mais um pouco, mas não dá tempo para eu falar sobre os 2 bodes. Os 2 bodes que estão lá em Levítico 16, que fala que um é o bode emissário e o outro é o bode da expiação. Tem uma teologia aqui, muito profunda. E Jesus representa os 2. Mas é mais ou menos assim: um cobre o pecado, o outro leva o pecado. O sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça de um dos bodes e era lançado sorte para que bode seria, e confessava todas as iniquidades. Era como se o sacerdote transferisse as iniquidades do povo para aquele bode. Aí eles pegavam aquele bode, o sacerdote ficava horas e horas ali, feitiçaria, bruxaria, pecado sexual, blasfêmia, tudo, transferindo o pecado do povo, da humanidade toda para aquele bode. Aí ele mandava aquele bode para o deserto e degolava ele, para ele ir morrendo lentamente. Aqui tem toda uma simbologia espiritual que uma hora eu vou aprofundar, principalmente quando a gente fala sobre o termo de iniquidade.
Tem umas ministrações que eu tenho sobre iniquidade, que é necessário falar sobre esse bode, né? Que inclusive, irmão, os satanistas, eles acreditam, por causa dessa falha na tradução, que esse bode chamado bode emissário era uma espécie de sacrifício para o Satanás, sabia? Uma pessoa um dia me disse: pastor, esse bode emissário é o mesmo nome que se dá ao bode da maçonaria. Eu falei: eu não sei, eu não tenho conhecimento disso. Mas tem um negócio espiritual aí por trás. Em uma outra hora a gente fala disso, tá? Mas é basicamente isso: um cobria o pecado e o outro levava o pecado e as iniquidades. Jesus, ele cumpriu isso. Ele não só cobre mais o pecado das pessoas, porque cobriu o pecado continuava dentro das pessoas. Mas Jesus, ele não só cobre, mas como ele também vem e tira, leva os nossos pecados e as nossas iniquidades, tá? Isso acontece aonde? Em Yom Kippur, tá? O dia do Yom Kippur é o dia do jejum e da aflição da alma. Irmãos, eu tenho aqui um monte de texto, vou ler aqui Números 29, vamos lá, terceiro livro da Bíblia. Números 29. Tem alguns versículos que tem que ser lido, falado, para trazer o entendimento de todos. Números 29, versículo de número 7. E no dia 10 deste sétimo mês, que é no dia do Yom Kippur, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho se fará. É dia da gente colocar a mão na consciência, principalmente esses 10 dias. Lá no vídeo na internet, no YouTube, que eu já coloquei, eu falei, lembra que eu coloquei até a fala do Silvio Santos? Nesses 10 dias, irmão, sabe o que o judeu acredita? Que nesses 10 dias, tudo que você faz de bem ou de ruim é potencializado. E nesses 10 dias, como Deus vai julgar toda a humanidade, Ele vai dar sentenças de bênçãos ou de maldição. Então, por exemplo, se nesses 10 dias, para eles é assim, e é assim que a gente tem que pensar também. E não só nos 10 dias, a vida toda. Nesses 10 dias, se você se prostitui, aquele demônio ele tem 7 vezes mais força sobre você. Nesses 10 dias, tudo aquilo que você semeia, você vai ter uma colheita, um potencial, um percentual de colheita extraordinário. Lá no vídeo lá que o Silvio Santos fala, ele ainda diz assim: inclusive quando você faz para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, ou para pessoas que trabalham com caridade, como a própria igreja também que ajuda a vida, as pessoas, isso é potencializado 70 vezes mais. Por isso que no vídeo lá o Silvio Santos fala: eu dou, mesmo com raiva eu dou, né? Aí ele coloca o Teleton, que é aquele programa que ele faz de caridade. Ele não é besta, irmão. Ali ele não ganha nem um centavo, e eu acredito na sinceridade dele. Não é como o da Globo lá, não. Ele é judeu, ele está fazendo para ajudar essas crianças, porque é uma espécie de oferta para Deus que ele está fazendo, ajudando essas crianças deficientes. Por isso que o cara é próspero, irmão. Por isso que o cara saiu de camelô que vendia na barraquinha para um bilionário, porque carrega esses princípios espirituais dentro dele. Pecado, iniquidades ele não tem? Tem. Mas tem um monte de gente que tem pecado e iniquidade, não tem a atitude, a ação e a fé que o cara tem. E o que manda é a fé, o que manda é a ação, o que manda é o entendimento. Aí tem gente que pega: não, eu vou pegar isso e jogar fora. Esse entendimento não vale. Porque isso aqui. Aí fica aquela briga, se faz ou não faz, se comemora ou não comemora, se entra nessa brecha ou não. E na verdade, quando você mergulha no Yom Kippur, a mensagem mais forte que vai ter é chamando você para o arrependimento.
O próprio toque do shofar que nós estávamos ouvindo aqui antes do culto é um convite. Quando eles ouvem aquilo, irmão, o arrependimento surge dentro do coração deles. Brota o arrependimento, porque é uma forma de chamar. Nós vamos chegar lá para falar do grande shofar. Também podemos ler aqui Joel capítulo 1, ó. Quem é ágil aí na Bíblia, vamos lá. Joel capítulo 1. Ainda bem que não tem Abacuque aqui, porque Abacuque para encontrar em Naum, viu? Pelo amor de Deus. Naum então é só uma folhinha, se você vacilar, louvado seja Deus que tem a Bíblia hoje online, né? Fica fácil. Joel capítulo 1, livro do profeta Joel, versículo 14. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. E aí, se a gente continuar lendo, tudo isso vai falar desse dia do Senhor, tá? Se a gente ler aqui no capítulo 2, do versículo 12 ao 18, eu não vou ler todos. Diz assim, ó, no versículo 12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, em grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em uma oferta de alimento, de libação para o vosso Deus. Aqui Joel fala da oferta, porque eles levavam a oferta, eles levavam o sacrifício no dia do Yom Kippur, pensando o quê? Quem sabe o Senhor me perdoe, quem sabe o Senhor mude de ideia, e aquela condenação que estava vindo sobre mim, não se torne mais uma condenação, uma maldição, se torne o quê? Uma bênção. Ah, pastor, mas Jesus, ele é a oferta das ofertas, sim. E o que representa hoje a nossa oferta, o dízimo, tudo isso, tudo que é semeado? Adoração. Lá no YouTube, tá precisando eu pregar aqui de novo isso, porque faz quase uns 2 anos que eu coloquei esse vídeo lá, que eu falo só sobre o princípio espiritual da oferta. Como que Deus recebe uma oferta lá? Porque Deus, ele não ouve, irmãos, com o ouvido, viu? Deus não ouve com? Deus, ele ouve através do nariz. E eu falo sobre isso lá. Ele ouve pelo nariz. Então, tem coisas que não adianta você ficar nessa ladainha, me dá. Enquanto você não sacrificar, porque a própria palavra hebraica oferta, diga assim, no hebraico é olá. Oferta é o quê? Olá. A palavra olá significa aquilo que sobe. Olha como que muda. Oferta significa aquilo que... Cornélio, as suas ofertas, as suas caridades, tem o quê? Subido diante de Deus. Paulo diz lá aos Filipenses no capítulo 4, as ofertas de vocês para o meu Deus é cheiro de suavidade, é sacrifício agradável a Deus. Então a oferta do sacrifício do Yom Kippur não é para você comprar a bênção, é para você adorar a Ele. É uma forma de você colocar os seus pedidos e falar: Deus, sente o cheiro da minha adoração e lembra de, por exemplo, no deserto,
Quem não lembra que no deserto eles fizeram o bezerro de ouro? Eles pegaram todo o ouro que o faraó deu, de 430 anos de direito trabalhista, e Deus tinha falado para Moisés: Moisés, vocês vão pegar tudo, não é para deixar nenhum cadastro de sapato. Agora, para que serve um cadastro de sapato? Mas Deus disse: é para pegar tudo que vocês têm direito de faraó. Então imagina um monte de probaiada, todo mundo pobre, escravo, não sabia nem o que era dinheiro. Aí pega um monte de dinheiro, monte. Uma vez eu vi um comentário dizendo que o bezerro de ouro tinha aproximadamente 500 quilos de ouro. Imagina, irmão, quanto que é 500 quilos de ouro hoje? É dinheiro demais, é bilhões, irmãos. Por um momentozinho. Mas escravo é assim, né? A mentalidade de pobre, a mentalidade de escravo que eles aprenderam lá no Egito, continuou. Aí eles pegaram todo aquele ouro que Deus fez com que eles pegassem. Então imagina, é mais ou menos assim: o cara é pobre de marré, tem um monte de história assim, né? E ganha na loteria, milhões. Aí pega aquilo que ganhou e gasta tudo com besteira, não aproveita nada. Não tem um monte de gente assim que uma vez passou até no Fantástico uma reportagem só sobre aquelas pessoas que ganham na loteria e perderam tudo? Mentalidade escrava. Porque você vai ver as histórias, tem tudo a ver. Gastou com prostituição, com coisa. Teve um cara que passou, moço, o cara ficou morando 2 anos e tanto num hotel de luxo lá no Rio de Janeiro. Ah, pelo amor de Deus, ele comprava o carro acabava a gasolina, ele deixava o carro lá e ia comprar outro. Na rua, deixava na rua, irmãos. Porque não queria nem se dar a força, e foi pegando dinheiro e fazendo isso. 2 anos e meio, aqueles milhões que ele pegou, que ele ganhou, as roupas dele ele não lavava, usava uma vez, jogava fora e ficava assim. Ficou 2 anos e meio para gastar esse dinheiro, gastando de jeito, irmão. A revelia, não ajudou a família, nem os irmãos, nem a mãe. Aí quando perdeu tudo, tá lá morando com a mãe, a bermudinha, chinela havaiana toda rasgada, suja. E quem olhava para ele, nossa, meu Deus do céu, o cara teve a chance. Então foi o povo do deserto. Aí, o que eu quero dizer com isso? Que quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles não fizeram só apenas o bezerro de ouro, eles fizeram um baita de um sacrifício. E não só um baita de um sacrifício, como um culto de sexo. Homem com homem, mulher com mulher, com animal, com tudo. Eles fizeram um bacanal, que o povo diz. Aí tudo aquilo eles diziam que era para o Senhor. Aí quando subiu aquela fumaça com cheiro de prostituição, com cheiro de idolatria, imagina, irmão, com esse cheiro, com essa podridão, o próprio Deus diz para Moisés, o cheiro, Moisés estava lá no monte, corre lá, Moisés, porque eu estou sentindo cheiro de pecado. Os sacrifícios de vocês têm cheirado mal às minhas narinas. Então, irmãos, Deus ele não só ouve com o ouvido não, ele ouve pelo cheiro. E o sacrifício, toda aquela mecânica de sacrifício, de queimar, quando queimava subia a fumaça. A fumaça é que representa a adoração. Para nós é só uma fumaça que talvez intoxica, mas no mundo espiritual aquilo sobe como um cheiro de adoração diante de Deus. Então o sacrifício é para isso, é para que os seus pedidos cheguem lá e Deus lembre de você. É uma forma de assinalizar: Deus, eu estou aqui, tipo assim, né? Lembra de mim, está aqui o meu sacrifício. É mais ou menos isso, ó. Deixa eu ver as minhas horas aqui. Ixi, já acabou. Nem comecei, tá vendo? Nem comecei. Então deixa eu dar uma pulada aqui. Esse dia de Yom Kippur é o dia do face a face com Deus. Olha que bênção. Eu anotei aqui, mas nós podemos ler. Anotei aqui Levítico 16:2. Vamos lá ler esse Levítico 16:2.
Tem um monte de texto aqui para ler. Por isso que eu vou deixar um pouco para amanhã. Aqui é onde eu parar, amanhã eu continuo, tá? Nós vamos fazer um período de oração aqui já já. Oração de renúncia, de quebrantamento, de quebra de maldição. Esses 10 dias nós vamos voltar-se muito a isso, tá? E lembrando você, tudo aquilo que você não foi nesse ano todo em santificação, seja nesses 10 dias. Pega esses 10 dias agora, que vai começar agora, meio-dia, que é a viração lá. Ou para quem já está assistindo aqui pelo YouTube, aproveita esses 10 dias, do dia 29 ao dia 9, para se santificar. Não caia em pecados, não cometa nada disso, para que na hora que Deus dá a sentença para você, seja uma sentença de bênção. Ou seja, são 10 dias que todo mundo tem que entrar na linha. Então são 10 dias que você tem que vigiar você mesmo. São 10 dias que são muito importantes. Nós vamos falar disso, da abertura dos livros, onde Deus escreve os decretos que Ele vai mandar para nossas vidas. A abertura dos livros, nós vamos falar muito nas festas das trombetas. A abertura dos livros, o dia do juízo, todos nós vamos se deparar diante do tribunal de Deus. Então são nesses dias, nós passamos lá, tá? Toda a humanidade passa lá. Então aqui, ó, Levítico 16, versículo 2, diz, pois o Senhor a Moisés, diz a Abraão teu irmão, que não entres no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Isso remete, é assim, é mais ou menos assim. Lá em Êxodo, eu vou até ler aqui, em Êxodo, volta aí, no Êxodo 33, uma passagem conhecida também de todo mundo. Em Êxodo 33, para a gente ser mais rápido e mais ágil, no versículo 20, Moisés, ele queria ver a face do Senhor, e Deus falou assim, ó, se tu ver a minha face, tu morre, mas nós vamos fazer o seguinte, tu esconde aí na fenda da rocha que eu vou passar, tá? É aqui, ó, Êxodo 33, 20, e disse mais, não poderás ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre essa penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas não a face, não o meu rosto. Ele viu só as costas, ele se escondeu porque Deus passou, Deus passa, ele se esconde, e ele, quando olha assim, ele vê as costas do Senhor, a glória, o nível de poder. Aí, por exemplo, isso foi um desejo do coração de Moisés, sim? Queria ver o rosto. Aí Deus foi e criou um mecanismo, uma forma, para todos os homens ver a face dele, que foi no dia do Yom Kippur, no dia do grande sacrifício, aonde o sacerdote iria se apresentar diante do Senhor, para ver o Senhor face a face, depois de todo um ritual que tem no átrio, no lugar santo, e depois para entrar no lugar santíssimo, para ele ver a face do Senhor, e como ele diz aqui, em uma nuvem, a nuvem da Shekinah, a nuvem da glória de Deus, o Senhor iria aparecer para ele ali, face a face, né? Então, em Hebreus também, ó, tem um versículo interessante, eu vou só finalizar aqui, depois eu deixo o restante, tem aqui mais o dia do jejum, o dia do grande shofar, amanhã a gente finaliza e entra em outros assuntos. Amanhã eu quero falar muito do Shemitah, o Shemitah,
porque no Yom Kippur se proclama o Shemitah. Essa palavra Shemitah no hebraico, para o português, significa libertação, tá? E vocês vão entender um pouco mais sobre isso amanhã, tá? Mas nós temos aqui Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Nós podemos ler aqui o versículo 6 e 7 para ser mais preciso. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entrará os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelo pecado da ignorância do povo. E aí ele continua dizendo as coisas. Que nesse dia que o sacerdote entrava uma vez por ano, era no dia do perdão, no dia do Yom Kippur. A palavra propiciatório, agora vale você anotar, tá? Propiciatório, Kapored, anota aí, K-A-2-P-O-R-T, mais ou menos assim que pronuncia no português. Significa assento de expiação. No inglês, você vai encontrar a expressão assento de misericórdia. Assento de quê? Por que assento? Porque em cima da Arca da Aliança era onde Deus ia se assentar. Através da nuvem ele se assentava ali. É o assento da misericórdia, porque neste período Deus iria agir de misericórdia para com o povo. Depois de todo aquele ritual de aspergir sangue nas pontas, em cima, de queimar, de sacrificar, de tudo aquilo, tá? E para o assento ou propiciatório, eu anotei aqui Êxodo 25, do versículo 17 ao 22. Eu não vou ler todo, porque nosso tempo já foi. Êxodo 25, do 17 ao 22, que fala do propiciatório de ouro. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, e do ouro batido os farás 2 extremidades do propiciatório. Aí vai falando as coisas do propiciatório, como que era criado, tá bom? E lá no versículo 37 também tem mais desse mesmo capítulo, tem mais um entendimento para falar sobre as lâmpadas, que é um outro significado interessante da gente estudar, e muitas outras coisas mais. Era o dia que o Senhor entrava e falava com o homem entrava no Santo do Santo e falava face a face com o Senhor. Eu vou ficar por aqui. Amanhã a gente fala do dia do grande jejum, o dia do grande shofar e a anunciação do Shemitah. Essas 3 coisas. E no Shemitah nós vamos declarar 7 bênçãos amanhã, tá? 7 bênçãos que tem no Shemitah. E tudo isso, irmão, se concretiza e se completa em Cristo. Olha que bênção. Tudo isso nós podemos viver porque Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? Então nós vamos nos colocar de pé agora. Nós vamos fazer um período de oração, ok? Nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma oração aqui, e uma oração de renúncia e de quebra de maldição, e você vai me acompanhar nessa oração. E depois eu vou falar, irmãos, agora vocês vão tomar um período aí de alguns minutos para falar com o Senhor e se arrepender dos pecados. Aí depois que nós fazer esse período de oração,
aí que nós vamos apresentar ao Senhor os pedidos, tá? E os irmãos aqui da igreja, quem quiser anotar os pedidos para trazer para a gente, porque eu já estou com uma série de pedidos ali. Pega aqui, pastora, do pessoal da internet. Deve ter umas centenas de pessoas já que mandaram os pedidos do Yom Kippur, tá? Mas bom para vocês é que vão ter 10 dias, tá? Vão ter 10 dias aqui, ó. Quantidade de pedidos aqui, ó, tanto de folha. Tem umas centenas de pedidos aqui, de e-mails que as pessoas me mandaram. Tem aqui também o WhatsApp, ó, como é que eu faço? Eu printo, a gente tira o print, o pessoal manda os pedidos, a gente tira o print e coloca tudo isso aqui, tá? Aí depois do Yom Kippur, eu vou subir ao monte, e aquele mesmo ritual que o sacerdote tinha de queimar, eu vou queimar os pedidos lá, para representar o quê? Que a tua oferta, o teu sacrifício, os teus pedidos estão subindo diante de Deus. Só um ato profético, tá? Então, por isso, quem quiser anotar os pedidos para a gente queimar, para ter essa simbologia, porque a oferta significa aquilo que sobe. E daí também lá eu faço a oração para abençoar todos os pedidos. Então, quando estiver queimando, nós vamos estar orando, a fumaça subindo para o céu, representa o quê? Os seus pedidos subindo até as narinas do Senhor. Mas é lógico, em todo o período aqui dessa campanha, você vai tanto se arrepender, como também orar, ficar buscando, pedindo, tá? Somente isso para você ficar ligado. Pega aqui, pastora, novamente. Nesse primeiro período aqui, que você vai repetir comigo, você vai se conectar a essa unção, e eu quero que você gere de coração arrependimento. Você sabe que toda a origem de todas as maldições é o pecado? No ano passado eu tenho que fazer, mas o ano já está acabando, né? Esse ano eu ainda não fiz a campanha, que eu tenho que fazer todo ano isso. A campanha para falar sobre as iniquidades. Tudo de mal, toda coisa ruim, acontece e aconteceu por causa do pecado. Então, quanto mais você se libertar de pecados, mais você vai ter uma vida saudável, fisicamente, emocionalmente, vai ter uma vida próspera, vai ter uma vida de unção. A origem de tudo, irmão, é o pecado. Então, quando você se arrepende, quando você pede perdão, você está tirando isso da sua vida, está arrancando isso fora, está renunciando isso. E aí, quando você pede o sangue do Cordeiro para te limpar, aí é que o negócio funciona mais. Depois que a gente fizer tudo isso daqui, nós vamos selar esse período de arrependimento participando da ceia. A ceia que remete à Páscoa. O religioso fala: pastor, eu não celebro esses negócios de festa judaica. Não é festa judaica, é festa bíblica. Porque quando você come a ceia do Senhor, isso dali é a alusão da Páscoa, tá? Onde houve o derramamento do sangue do Cordeiro para livrar o povo, e ali está o pão asmo. Só que aquele nosso ali não é o asmo, né? Porque dali tem fermento. O certo é fazer um sem fermento, e comprou no supermercado. Mas não é o produto físico, o negócio é o significado espiritual. Aqui em Goiânia não tem, mas em São Paulo, quando a gente vai, né, pastora? Lá eles vendem, irmãos, as caixinhas com pão asmo. É um pãozinho velho, duro que só, para as pessoas fazerem a ceia. Fininho assim. As caixas, eles vendem as caixas. Aí vem assim, como uma folha, um monte de folha assim, ó. Mas a ceia remete à festa da Páscoa. Então, as pessoas às vezes querem não ser religiosas e acaba sendo por causa disso. Então, quem falar para mim: eu não faço nenhuma dessas festas, eu não trago a lembrança nenhuma dessas, fala: então você não precisa tomar ceia, então você não precisa participar do corpo e do sangue.
porque isso remete a uma das festas judaicas, ou que eu chamo bíblicas, porque judaica eles querem colocar, não, isso é só para o judeu. Não, a festa é bíblica, então é para todos nós essa revelação. É lógico, como eu sempre digo, também você não vai andar como um monte de pastor, como eu conheci um pastor aí, judeu virou judeu puro, por causa de um monte de coisa que aprendeu. Não precisa você fazer isso. Você carrega os princípios e vive os princípios, porque os princípios espirituais é o que importa, tá bom? Dito isso, nós vamos orar então. Coloque as mãos no seu coração, você que pode. Diga assim: Senhor Jesus, hoje nós iniciamos um período de 10 dias. São 10 dias, Senhor, de arrependimento, de quebrantamento, de jejum, de choro. Senhor Jesus, gera dentro de mim, nesses 10 dias, o fruto digno de arrependimento, e coloca dentro de mim nojo dos pecados, das iniquidades que eu pratiquei, e até mesmo dos pecados que cometeram os meus pais, os antepassados, e todo e qualquer legado familiar, herança familiar de pecados, iniquidades e maldições, eu rejeito, eu renuncio, porque nesse período nós iremos viver o Yom Kippur, o dia do perdão. Senhor, eu quero agora te pedir perdão por todas as vezes que eu ou os meus familiares, os antepassados, praticaram feitiçaria, bruxaria, magia negra e idolatria. Todas as vezes que eles cultuaram aos demônios, seja em que filosofia, religião, teologia que eles adoraram a esses ídolos, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque esse pecado é considerado o adultério espiritual. Este pecado é muito sério, é um pecado aonde troca o amor, a fé ao único Deus, para ir diante dos outros deuses. Senhor, no Yom Kippur e neste período, estamos declarando que nós temos uma aliança com o Messias, com Jesus Cristo, uma aliança que é um casamento aonde o adultério não pode entrar. Senhor Jesus, também quero pedir perdão por toda a prática pecaminosa que eu ou os meus antepassados praticaram, de roubo, de violência, de crimes, derramamento de sangue. Isso que fez com que a terra fosse contaminada e o espírito da terra viesse a privar as minhas finanças. Senhor Jesus, todo e qualquer voto que eu coloquei diante de Ti e não cumpri,
me perdoa e me dá chance, condição de cumprir. Eu te peço perdão também por todas as vezes que eu fiz ou os meus antepassados fizeram uma promessa, um voto a ídolos, a santos, a pessoas, alguém que jurou por alguém na terra ou por alguém que não tinha força suficiente, alguém que jurou, fez promessa para um ídolo de madeira, para uma imagem de escultura. Senhor Jesus, eu quero rejeitar, porque isso conecta o meu espírito a espíritos de superstição, mentira e engano. Senhor Jesus, quero te pedir perdão também por todas as vezes que eu ou um dos meus antepassados consultaram pessoas que diziam ter poderes mediúnicos de adivinhação, leitura de cartas, leitura de mão, bola de cristal e qualquer outro tipo de simpatia, aonde a minha sorte seria lida. Senhor Jesus, eu entendo que a minha fé deve se basear nos princípios espirituais, bíblicos, e que Jesus é a minha bênção. Então, por causa disso, eu te peço perdão e rejeito toda essa prática. Desligo o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções. Desligo o meu espírito desses espíritos que foram consultados. Senhor, eu rejeito e quebro essa aliança. Senhor Jesus, quero te pedir perdão por toda a prática de usar objetos de energia, objetos como trevo de 3 ou 4 folhas, colar de guia, patuás, todo e qualquer objeto de seitas, religiões, cristais energizados. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por essa prática, porque esses objetos, esses amuletos, eles não representam a minha fonte de poder, porque a minha fonte de poder é o Espírito Santo. Mas no tempo da ignorância, eu utilizei desses mecanismos para obter alguma forma de sorte, alguma forma para abrir os meus caminhos e até mesmo fechar o meu corpo. Eu te peço perdão e renuncio toda e qualquer poder, reza, mantra, oração que foram feitas nesses objetos que eu usei e trouxe para mim uma conexão astral, uma ligação cósmica com os espíritos daquela seita, daquela religião, daquela filosofia. Então, Senhor, eu rejeito e desconecto completamente a minha mente, o meu corpo, a alma e o espírito, e quebro agora essa aliança. Senhor Jesus, perdoa a mim e também algum dos meus antepassados que praticaram atos
sexuais pecaminosos. E se hoje eu estou reproduzindo essa mesma forma, esse mesmo modelo pecaminoso, eu quero que o Senhor coloque em mim nojo dessas práticas pecaminosas sexuais, de fornicação, de adultério, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, zoofilia e toda e qualquer prática de pecados que envolvem a prostituição sexual. Senhor, eu te peço perdão, renuncio esse pecado, tomo nojo e declaro que a minha geração será uma geração santa e liberta dessas práticas pecaminosas. Então toca agora no meu organismo, todas as glândulas do meu corpo que envia a química, o composto químico do prazer, que foram acessadas por causa que espíritos de manipulação da energia sexual ativou. Eu quero agora desligar cada uma das minhas glândulas a essa prática pecaminosa, a esse desejo pecaminoso. Quero desligar as glândulas do meu corpo, o meu organismo, de qualquer forma de controle que esses espíritos exercem na minha energia sexual. Vá embora, saia, porque a partir de hoje, nesses 10 dias, são dias de governo, de domínio, de reino. Então, são 10 dias que eu vou tomar posse do controle sobre o impulso sexual. Senhor Jesus, me dá, coloca no meu espírito essa força, essa capacidade de controlar todo o impulso. Senhor Jesus, também quero te pedir perdão e renunciar todas as vezes que eu pratiquei mentira, corrupção, engano, calote, fraude e crimes contra a honra de alguém. Todas as vezes que eu agi como um agente do pecado, como a Bíblia diz, todas as vezes que eu usei os meus membros, os membros do corpo, como instrumento de pecados, de iniquidade, e isso envolve as mãos, os pés, os olhos e principalmente a língua, para amaldiçoar, para enganar, para convencer pessoas e deixar pessoas enfeitiçadas com aquela mentira, com aquele falso testemunho, com aquela falsa promessa. Senhor Jesus, eu me arrependo e te peço perdão e renuncio neste momento todo e qualquer legado, todo e qualquer galardão, recompensa que isso gerou ou está gerando na minha vida agora. Eu rejeito, eu renuncio em nome de Jesus. Senhor, traz agora o teu sangue e me purifica e me limpa completamente desses pecados
que eu citei agora, e aqueles pecados que eu não lembrei, eu peço a Ti que o ministério do Espírito Santo, o ministério da reconciliação e do arrependimento seja agora ativado em meu espírito, para que eu possa lembrar de alguma prática, de algo que eu fiz e tem que ser quebrado, tem que ser renunciado, tem que ser confessado, para que eu possa me libertar e ser curado. Senhor Jesus, todo o processo que o pecado fez, coloca a mão na cabeça, diga assim: de cegueira espiritual, cauterização da mente, eu rejeito e declaro a minha mente, os meus pensamentos conectados diretamente ao trono da graça. Leva agora, Espírito Santo, cada um dos meus pensamentos cativos em obediência a Cristo e a sua palavra. Diga assim: todo o processo que trouxe, coloca a mão assim na nuca, diga: todo o pecado que trouxe o processo de dura servir, de endurecer a cervical, o peso do pecado que desenvolveu uma prática tanto emocional, espiritual e física, de ficar curvado, olhando só para baixo, só para as coisas terrenas. Senhor Jesus, eu rejeito agora esse processo e declaro agora ao portal do cérebro, portal occipital, aonde se projeta os pensamentos, os sonhos e a imaginação. Senhor, é nesta parte do cérebro que o cérebro cria a imaginação. É aonde também os pecados são reproduzidos. Eu quero neste momento selar com o teu sangue e abrir este portal da mente, da imaginação ao céu. Conecte agora, Espírito Santo, a minha imaginação e traga revelações do céu para a minha vida, em nome de Jesus. Coloca a mão no coração, diga assim: Senhor Jesus, é no coração que nasce todas as coisas, é no coração que sai todas as coisas, porque a palavra diz que no coração é que está as fontes da vida. Senhor Jesus, todo o processo espiritual que o pecado causou, não só em mim, mas também nos meus antepassados, na minha geração de agora, quebra, Senhor, e remove agora toda calcificação. Quebra agora esse coração duro de pedra, aquilo que ainda eu não consegui me convencer de deixar, de largar, de abandonar. Este pecado que ainda eu não estou convicto de renunciar e de abandonar. Todo o impulso, toda a compulsão, é hoje, Senhor, que o Senhor pega agora o martelo que esmiuça a penha e quebra, Senhor, essa petrificação do meu coração,
E me dá, Senhor, nestes 10 dias, um coração novo, um coração de carne, um coração sensível ao toque do Senhor, à voz do Senhor, um coração puro, porque se o coração é a fonte, e se essa fonte só gera coisas ruins, então todo o meu corpo, toda a minha vida será ruim. Hoje é o dia que o Senhor vai limpar a fonte. Limpa, Senhor, completamente o meu coração, as minhas emoções, e faz com que esse processo vá a cada um dos meus familiares. Senhor, desperta neles este mesmo processo que eu estou gerando. Senhor, eu renuncio toda essa prática pecaminosa, tudo aquilo que trouxe maldição amorosa, financeira, que trouxe doenças e enfermidades físicas e emocionais, tudo aquilo que tem trago um travamento espiritual. Agora eu rejeito e renuncio e declaro neste momento o fruto de arrependimento. Senhor, eu creio no milagre, eu creio na transformação da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção. Agora você vai fazer um período de oração. Eu vou convidar o Samuel para ele ajudar a gente com um louvor, com adoração. E você fica do jeito que você quiser, ficar em pé, sentado, deitado, de joelho. Vai ser um período de você. Você vai viver esse Yom Kippur, vai viver face a face com Ele. Eu quero que quando você fechar os seus olhos, você imagine-se diante dEle. Diante dEle para pedir perdão, para pedir misericórdia e pedir: Senhor, muda a minha vida. Você se arrependeu e nós vamos continuar fazendo isso. Agora é o momento de você ver que Ele, com as suas mãos furadas, vai tocar você. Então é um período pequeno, mas de muita intimidade. E eu digo para você: não gere isso só para você, gere também para a sua família. Apresente as pessoas da sua família, porque tudo que você fizer neste período desses 10 dias, você pode ter certeza que Ele vai estar anotando lá. E decretos de misericórdia vão ser dados, decretos de bênção vão ser liberados. Então, que neste momento você fique à vontade. Comece a falar com Ele aí, comece a buscar Ele aí, comece a apresentar seus pedidos. Depois nós iremos ceiar, e aí nós vamos fazer uma oração de imposição rapidinha para cada um de vocês, porque o nosso tempo já foi. Mas esse período agora é importante de você orar. Por favor, fale com Ele neste momento. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, neste momento, Pai, eu apresento aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, cada um dos pedidos, Pai. Cada um, Pai, desses pedidos de oração, Senhor. Cada pessoa, Pai, que mandou o WhatsApp, que mandou o e-mail, Pai, que nos enviou, Senhor, o seu pedido. Eu quero que neste momento, Pai, o Senhor tome agora, Pai, nas Tuas mãos cada um desses pedidos, Pai. São pessoas, Pai, que estão pedindo pela vida amorosa, Pai, pela vida financeira, Senhor.
São pessoas, Deus, que estão clamando, Pai, para todas as áreas da vida, Senhor. Responde cada um, Pai. Ó Senhor, ouve a oração, Pai, que está sendo feita nesse lugar. Todos os joelhos que se dobram, todos os pedidos, Pai, que estão subindo agora diante de Ti, Senhor. Responde, Pai, a vida amorosa, toda essa crise na vida amorosa, onde essa pessoa não rompe, não prospera, casamento destruído, namoro, noivado, esses espíritos de prostituição que entrou, Senhor, para destruir, talvez até enviados na feitiçaria, na bruxaria, nesses pecados que nós já abandonamos aqui. Perdoa, Pai, e restaura a vida amorosa, Pai. Aqui, Senhor, tem pessoas clamando pela sua vida financeira, clamando, Pai, pela empresa, pelo trabalho, pela profissão, pelo um processo judicial, por uma causa, Pai, por algo, Pai, que essa pessoa quer vender, quer comprar, quer alugar, mas o inimigo amarrou, Senhor. Eu quero que nesses 10 dias, Senhor, nesses 10 dias de ano novo, nesse período até chegarmos ao Yom Kippur, que o Senhor responda a cada um, que o Senhor libere, Pai, uma sentença de misericórdia, e faz com que a prosperidade, Senhor, venha, que a sorte dessa pessoa mude, Pai. Senhor, tem vidas aqui querendo ser curadas, que estão vivendo um quadro de doença, de enfermidade, de dor, de sofrimento, de dependência de tratamentos, de dependência de remédios, que não dá mais, Senhor, não dá mais para viver nessa situação. Muda o decreto, Senhor, e libera a cura. Muda o decreto, Pai, e libera o milagre. Faz como o Senhor fez com Ezequias, Pai, curando ele, curando o rei, Pai, daquela doença mortal. Aquele período que o rei foi curado é o mesmo período que nós estamos vivendo agora, Senhor. Então muda esse decreto de enfermidade e cura essa pessoa da carne, dos ossos, do sangue. Cura essa pessoa do organismo. Essa doença de morte seja expulsa agora, repreendida agora, Senhor. Senhor, tem pessoas pedindo pela família. Visita cada um dos familiares e liberta. Essa pessoa vai chegar aqui e vai testemunhar, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu estou em plena certeza disso, Senhor. Eu estou crendo nisso, Senhor. Que nessa campanha de Yom Kippur, Senhor, nesses 10 dias o Senhor muda decretos, muda a vida dessas pessoas. Liberta, Senhor. Transforma essa família. Dá uma nova direção, um novo rumo, Pai. E faz, Senhor, que o céu se abra. Ramandará palabashuri kamanturialama. Ramanturialamasuri kamanturialabasu. Ramanturialabiasto comandarra siqueandoa. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, Espírito Santo. E libera a Tua glória, o Teu poder, Senhor, sobre cada um dos nossos pedidos, Pai. E enche, Senhor, os nossos corações, Pai, de arrependimento, de quebrantamento e de mudança, Senhor.
colhe cada uma dessas lágrimas, Deus. Colhe as lágrimas do teu povo, ó Pai, que quer uma mudança. Que quer uma mudança, Senhor. Honra-nos e nos abençoe. Em nome de Jesus, Senhor. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Sente-se aí um momentinho. Eu vou convidar você para ofertar. Você que quer ofertar, você que quer dizimar. A pastora vai estar entregando o envelope para você. E ali, ó, traz aqui, pastora, o livro aí para me mostrar para o pessoal. Esse livro eu comprei apenas para me ler o nome das pessoas que estão ajudando com as ofertas, com o dízimo, e que também entraram naquele propósito de ser parceiros, tá? Não sei se eu consigo abrir aqui. Ó, tem um monte de nomes aqui já. 50 e quantos, pastora? 56 nomes já, que são pessoas que entraram lá no Zap e toparam ser um parceiro nosso, ok? Então, nós vamos orar também, sempre. Isso aqui eu deixei mais para mim também orar. Quando eu estiver orando, eu vou apresentar cada um dos nomes que estão aqui. Você que é daqui da igreja e dizima e oferta, quando você pegar o envelope do dízimo, escreva o seu nome, porque a partir de então, a partir de agora, nós vamos pegar esses envelopes que estão com o nome escrito, e o nome que você escrever no envelopezinho, nós vamos escrever aqui, para a gente estar orando também, tá bom? Para me lembrar de você, de estar orando, ó Senhor, irmã fulano de tal, irmão fulano de tal, nos ajudou esse mês, dizimou, ofertou, nos contribuiu com a gente, e aí eu vou apresentar sempre ao Senhor, tá bom? Pega aqui, pastora. Outra coisa, para a gente orar por cada um de vocês e finalizar. Nessa campanha do Yom Kippur, todos os anos, e também como um ato de adoração, nós levantamos uma oferta de sacrifício. Já tenho falado isso para vocês há tempo. Vocês têm até o dia 9, que é o último dia do Yom Kippur. Se vocês trouxerem depois do dia 9, já não conta como a campanha do Yom Kippur, como o sacrifício do Yom Kippur. Então vocês têm essa data para levantar uma oferta de sacrifício, para, como eu disse, os seus pedidos, junto com essa oferta, vai gerar no mundo espiritual essa fumaça. A sua oração e o seu sacrifício vai gerar essa fumaça que vai fazer Deus sentir e lembrar de você. E no Yom Kippur era o dia do grande sacrifício. Era um sacrifício que toda a nação de Israel fazia. Eles já se preparavam o ano todo. É interessante porque a próxima festa, que é tabernáculo, tanto fisicamente como espiritualmente, é uma época de tanto de colheita e também é o início das plantações. Por que eles fazem o sacrifício? Porque na festa do tabernáculo, eles vão colher e também vão plantar. Porque essa colheita eles vão colher o ano que vem. Aí fica aquele ciclo, sabe? Então, quanto mais eles semeiam, mais eles colhem no próximo ano. Então, automaticamente, o sacrifício de oferta do Yom Kippur, ele se torna uma semente que você a todo ano vai colhendo. Todo ano você vai colhendo. Nós já temos alguns anos que fazemos essa campanha. E todos os anos eu tenho pessoas que estão fazendo isso, tenho visto a mudança de ano a ano, de tempo a tempo. Teve pessoas que participaram da campanha do ano passado, que nesse ano se tornaram empresários. Tem pessoas, inclusive uma irmã que participou só da campanha do Yom Kippur, não veio nem mais para a igreja.
quando foi agora, nesse período do Yom Kippur. Depois eu vou colher o testemunho dela para me colocar no canal. Que no ano passado foi revelado que ela ia receber uma bênção, na campanha do Yom Kippur, foi revelado que ela teria uma bênção financeira. Aí isso foi se arrastando. Sabe quando ela recebeu? Agora, nesse período de Yom Kippur. Ou seja, um ano passou daquela palavra profética que aquela irmã recebeu na nossa campanha, na nossa igreja. E ela disse que vai testemunhar de uma herança que ela recebeu financeira. E nem tinha planos disso acontecer. E sabe como é que foi mais ou menos? Vou dar aqui um spoiler. O pai dela, que ela não tinha tanto contato, faleceu. E faleceu agora, no começo do ano. Ou seja, aquilo que ia acontecer, um tempo antes, 6 meses antes, Deus já tinha falado, você vai receber um dinheiro aí. Deus está mostrando isso, aquilo, outro. E aconteceu que o pai dela faleceu, e esse pai dela deixou uma herança. Olha o dinheiro vindo. Ou seja, Deus já sabia com antecedência, porque quando ela fez a campanha do Yom Kippur e participou, decretos foram mudados. E Deus vai e encaixa todos esses decretos para beneficiar a pessoa. Então, se eu for contar os meus testemunhos, não vale. Mas do ano para cá, as bênçãos que eu tenho vivido, as mudanças na nossa vida, agora apareceu essa possibilidade de a gente entrar numa televisão. Olha como é que está. Todo ano Deus está acrescentando cada vez mais por causa dessa campanha, desse propósito. Então é algo muito forte, porque olha aqui, arrependimento, quebrantamento e mudança. E quem é que não quer isso para a igreja, irmão? Quem é que não quer? Então, nós vamos pegar firme, repito, friso, esses 10 dias são dias de santificação, de consagração, de jejum. Hoje, eu vou abrir o meu jejum de 7 dias. Eu vou abrir lá para as 11 horas da noite, sabe por quê? Porque eu estou gravando uma série de vídeos para o programa de televisão. Ontem eu gravei um monte de vídeo aqui, fiquei aqui até meia-noite. E hoje eu vou gravar mais uma série também, porque quando eu abrir o jejum dos 7 dias, a força vai lá, não tem força nenhuma. E eu tenho que economizar energia, porque eu vou estar pregando amanhã e durante essa semana pregando e orando por vocês aqui. Então, se eu for pregar, orar e ainda fazer vídeo, eu vou me cansar muito. E olha que eu vou ter que fazer os vídeos também, dos outros dias que não tem culto aqui, eu vou fazer o vídeo, fazer lá no YouTube. Então, hoje eu vou abrir esse propósito. Preste atenção, outro aviso. No próximo sábado, sábado que vem, nós vamos ter o primeiro altar de oração de 7 horas. Quem quer orar 7 horas? É um convite meio inusitado, né? Orar 7 horas? Como assim? Nós vamos vir para cá para começar a oração 3 horas da tarde. Porque daí das 3 às 10 horas, né? Para não atrapalhar os vizinhos. Então nós temos esse limite de 10 horas por causa do som. Então nós vamos chegar aqui 3 horas da tarde e começar até as 10 da noite. E essas 7 horas, irmãos, vão ser também de jejum, viu? Quem entrar aqui comigo 3 horas, vai ficar só bebendo água, porque vai estar orando, tem que beber água. Mas vai ser um jejum de alimento também, tá? Então vai ser jejum e oração juntos. São 7 horas de oração e ao mesmo tempo jejum. Aí no finalzinho, 10 horas, nós quebra aqui o jejum, comendo alguma coisinha, vamos conversar com os irmãos, para a gente fazer um lanche, como sempre a gente faz depois dos altares, de 7 horas, tá bom? Então fica ligado nisso aí. E esse altar de 7 horas já sabe, é tanto para quem está participando do Yom Kippur, como aquelas pessoas que vão ser parceiros dessa jornada que nós vamos pegar agora para alcançar outras vidas, tá bom? Então, você pode vir qualquer hora, tá? Ah, pastor, sábado eu trabalho, mas dá para mim vir aqui e ficar meia hora, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, ou dá para mim ficar o tempo todo? Vai estar aí a igreja aberta, quem quiser entrar para orar, e é para orar, é para a gente buscar o Senhor,
A gente vai orando, vai adorando, vai falando e vai... Aí tem 7 horas e hora deitado, hora em pé, hora sentado, hora rolando, hora de todo jeito. Mas 7 horas vamos fazer. Porque é assim. É um sacrifício, irmão. Então, você fica ligado nisso daí. Tá bom? Então, só esses avisos. Vamos orar então pelas ofertas de vocês. E orar por a imposição. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.